Olha, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado analisa hoje o nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do BC. Galípolo precisa de maioria simples, ou seja, metade dos presentes mais um, para ser aprovado na comissão. A expectativa é de que ele seja analisado pelo plenário do Senado ainda nesta terça-feira e aprovado com folga. O ministro de Relações Institucionais afirmou que a prioridade do governo no Congresso nessa semana será a sabatina de Galípolo. O diretor do Banco Central se reuniu nesta segunda-feira com Lula no Alvorada. De noite, esteve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Gabriel Galípolo tem 42 anos e é formado em Ciência Econômica pela PUC de São Paulo. Antes de ser diretor de política monetária do Banco Central, Galípolo foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. Se for aprovado na CAI e no plenário do Senado, ele terá um mandato de 4 anos, que começará em 1º de janeiro de 2025. Galípolo será o segundo presidente do Banco Central autônomo e poderá ser reconduzido ao cargo e ter novo mandato a partir de 2029. Mas qual o perfil de Gabriel Galípolo? O que esperar da administração dele no Banco Central? E por que ele foi indicado pelo presidente Lula? São perguntas que a economista Carla Beni vai responder aqui pra gente. Oi, Carla, muito boa tarde. Obrigada por participar aqui com a gente. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Então, vamos começar respondendo para quem está nos acompanhando aqui nessa terça-feira, dia de sabatina que ainda acontece lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. O que esperar de Gabriel Galípolo caso ele seja, então, efetivado aí como presidente do Banco Central? A sabatina dele, estava vendo, né, até agora, para poder entrar aqui ao ar com vocês, e ela está praticamente já decidida, né? Isso daí, a próprio tom dos senadores e a forma que eles perguntam e desejam sorte já dá o cenário de aprovação dele, né? A gente não tem nenhum histórico de algum presidente de Banco Central indicado pelo Executivo, sabatinado pelo Congresso, que não tenha sido aprovado. Então, isso daí é praticamente dado que a gente tem agora, né? E essa construção em cima do Gabriel Galípolo, ela é muito interessante porque o Gabriel tem uma formação muito sólida, ele tem toda uma estrutura acadêmica, profissional, passagem pelo setor público e é o diretor de política monetária. Então, ele já está lá dentro, já faz parte, já participa das decisões do Banco Central. Então, digamos assim, que é um caminho natural da transferência do Campos Neto para o Galípolo agora. Bom, muitos analistas vêm dizendo que a partir do momento que ele entrar, a partir de 1º de janeiro de 2025, a tendência é que Galípolo aumente ainda mais a taxa de juros. A gente pode esperar isso mesmo com a crítica do presidente Lula em torno dessa questão dos juros no país? Essa decisão dos juros, é importante que a gente sempre lembre que ela é feita num colegiado, Neila. Então, assim, há um certo endeusamento do presidente do Banco Central, como se fosse ele que resolvesse tudo sozinho. Não funciona desse jeito. E o Galípolo, ele teve algumas, na própria apresentação dele, ele fez uma distinção que eu achei importantíssima de tentar explicar para a população o que significa autonomia do Banco Central. E a opinião dele eu achei interessante quando ele disse que, na ótica dele, o Banco Central nem deveria estar no dia da votação da meta de inflação, que é feita no Conselho Monetário Nacional. Então, quando a gente escuta autonomia, na verdade, o Conselho Monetário Nacional fixa uma meta de inflação e o Banco Central persegue essa meta. E a autonomia está muito mais relacionada ao próprio tempo do cargo. Você veja que agora a gente tem um descasamento, ou seja, todo presidente da República vai conviver com 2 presidentes de Banco Central, um herdado e o outro escolhido. Então,
Provavelmente, se o mercado financeiro continuar com as avaliações do jeito que ele tem feito e o Banco Central escutar muito, talvez a taxa de juros oscile, mas não que nesse sentido de que o presidente sozinho que vai resolver. É importante a gente tirar aí algumas fantasias a esse respeito. Esse seu comentário sobre a autonomia do Banco Central, porque durante todo esse governo Lula, esse mandato do governo Lula 3, ele vem questionando, ele vem criticando essa questão do aumento dos juros, batendo de frente aí com Roberto Campos Neto, agora com a escolha de Gabriel Galípolo. E se os juros subirem de fato, a gente estava aqui pensando como é que Lula vai poder criticar esse aumento dos juros se foi uma escolha dele. E aproveitando a minha pergunta, a gente sabe, e você acabou de dizer, que Gabriel Galípolo seria a escolha natural, porque já está dentro do Banco Central, mas será que foi apenas por isso a escolha do presidente Lula? Não, eu acho que eles já se conheciam previamente, né? E o Galípolo tem todas as credenciais para isso. Então, esse ponto é algo que é uma prerrogativa também do presidente de fazer essa indicação. Agora, se a taxa de juros Selic continuar subindo, Neila, há sim uma crítica em relação à elevação da taxa de juros dessa última vez, e se ela se mantiver, ou seja, se o Banco Central decidir subir a taxa de juros, principalmente para o final do ano, ou até no ano que vem, eventualmente, há uma certa quantidade muito considerável de economistas que têm críticas a esse respeito, porque o Banco Central hoje está com uma taxa real de juros acima da Rússia, que é um país que está 2 anos em guerra. Então, críticas a respeito de condução do Banco Central, elas podem ocorrer sempre. O que se imagina é que aí, com o seu ponto, com a sua questão, sendo o Galípolo que é indicado pelo próprio presidente, você acalme um pouco, digamos assim, o tom das críticas, a conferir ainda, né? Agora, Carla, para a gente encerrar, e para quem não acompanha a economia e não entende muito que nós estamos falando sobre a autonomia do Banco Central, o que significa essa autonomia do Banco Central? Explica para quem está assistindo o Boletim Metrópolis o que significa a autonomia do Banco Central e por que o Banco Central se tornou autônomo há tão pouco tempo no Brasil. Em 2021, nós fizemos uma lei justamente para poder configurar esta autonomia que tem a ver com o tempo do mandato de cada cargo, ou seja, um presidente da República, ele indica o seu presidente do Banco Central. Então, vamos começar, né? O Bolsonaro indicou o presidente do Banco Central. Só que o mandato do presidente do Banco Central, ele continua depois que o presidente da República sai, porque não foi reeleito, por exemplo. E aí, todo presidente novo continua com aquele anterior que eu disse que é o herdado, porque ele não escolheu. Então, essa autonomia era uma autonomia que já tinha sido aventada há muito tempo já se discutia essa questão. O problema é que quando a gente fala em autonomia, que é o nome técnico correto, muitas vezes a gente acabou criando uma fantasia em termos do nome independência, como se o Banco Central fosse independente de qualquer poder, como se ele orbitasse aqui fora de toda a esfera, como se ele não tivesse nada relacionado, nem com o executivo, legislativo, judiciário, como se ele fosse, como eu brinco, que era uma estrela orbitando aqui fora. Então, não funciona desse jeito, há uma autonomia e a maioria dos países trabalha desse jeito, e a gente também não pode esquecer que há uma relação muito forte entre a política monetária e a política fiscal. Por exemplo, quando o Banco Central subiu a taxa Selic de 2 para 13,5, essa elevação em 18 meses deu uma despesa pública para o Tesouro de 600 bilhões de reais. Então, todo Banco Central, quando sobe a taxa Selic, é corresponsável com a área fiscal. Então, por isso que eles têm que estar sempre conversando e decidindo, inclusive, coisas em conjunto.